Escola da Vida, alicerçada na minha página na web, escoladavida.eng.br, que existe desde 19 de 3 de 2000, e no meu canal no YouTube, Alemão McFlu Resolve, onde tenho hoje, 21 de 11 de 2017, 1.254 inscritos. Seja mais um. A proposta tem os seguintes pilares: fazer com que você aprenda por conta própria e, a partir daí, conheça a proposta da sala de aula invertida, aquela que você vem com prazer, já que nela você colocará o seu cérebro para funcionar como seu aliado, já que você estará sempre aprendendo a fazer, aprendendo a conviver em conjunto, ou seja, trabalhando em equipe, e aprendendo a ser sempre um vitorioso, tanto nas soluções de problemas como no nascimento de oportunidades. Vamos propor um exercício que se encontra na nossa bibliografia básica, que você pode acessar de forma gratuita na página www.escoladavida.eng.br/ft/chamada _de_ft.htm. O exercício em si: água a 20 graus Celsius, ou seja, com massa específica igual a 998,2 kg por metro cúbico, e viscosidade cinemática igual a 1,02 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, deve ser retirada por um sifão através de um tubo de 20 milímetros de diâmetro interno, como mostra a figura. Especifique a condição em relação à altura H, para que o escoamento no sifão esteja no limite do laminar para o de transição, sabendo que, para esta situação, a perda de carga é igual a 0,239 metros. Outro problema: qual a vazão e o tipo de escoamento para o H igual a 70 centímetros, sabendo que para essa nova situação a perda de carga no escoamento é 0,34 metros. Limite do laminar para a transição. Simplesmente Reynolds igual a 2000. Ora, a partir daí vamos lembrar o conceito do número de Reynolds, que seria a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. O nosso Reynolds seria 2000, igual velocidade média vezes, como trata-se de um conduto forçado de seção circular, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Então, passando o nosso 20 milímetros para metros, seria vezes 0,02 metros, dividido pela viscosidade que foi dada, 1,02 vezes 10 a menos 6. Uma equação com uma única incógnita, então determinamos a velocidade média igual a 0,102 metros por segundo. Agora, aplicamos a equação da energia do nível até a seção C. Ora, do nível até a seção C, adotando o PHR no nível. Então, nós ficamos com a carga total no nível igual a carga total em C mais a perda no sifão, porque vamos pegar o sifão todo. Como que eu calculo a carga total no nível? Seria a carga potencial no nível, mais a carga de pressão no nível, mais a carga cinética no nível, que seria igual a carga potencial na seção C, mais a carga de pressão em C, mais a carga cinética em C, mais a perda no sifão. Observe que aqui não entrou o nosso coeficiente de Coriolis. Por quê? Porque ele não entra quando trata-se de nível de reservatório. Porém, aqui ele entra. Entra porque trata-se de uma seção de tubulação. E aqui nós consideramos uma distribuição uniforme da velocidade, trabalhando com a velocidade média. Só que isso não é verdade, e aí precisamos corrigir através do nosso coeficiente de Coriolis. Sabemos, por outro lado, que o Z do nível é zero, porque ele pertence ao plano horizontal de referência, PHR, plano horizontal de referência. Já o ZC, como ele está abaixo do PHR, vai ser negativo, então seria menos H. Por outro lado, a pressão que atua no nível é igual à pressão
que eu tenho na saída do sifão, que seria a pressão atmosférica, que vamos considerar igual a zero, porque estamos trabalhando na escala efetiva. Escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. Por outro lado, a velocidade do nível é zero. Por quê? Porque é condição para se ter um escoamento em regime permanente. E nesse capítulo 4, no nosso curso básico, nós só estudaremos escoamento em regime permanente. Aquele que o tempo não é variável do fenômeno. Por outro lado, o nosso coeficiente de Coriolis ou o nosso coeficiente de energia cinética é igual a 2, porque foi dito que o nosso escoamento é laminar. Eu estou com Reynolds igual a 2000 e é laminar quando eu tenho Reynolds menor ou igual a 2000. A partir daí, substituindo os valores, nós vamos ter 0 igual menos h mais 2 vezes 0,102 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 mais 0,239, ou seja, carga total no nível, que é zero, carga potencial da seção C, carga cinética da seção C e a perda no sifão. Uma equação com uma única incógnita. Então, é claro que vamos obter facilmente o H, que vai nos dar 0,240 metros, ou seja, 24 centímetros. Agora vamos para o segundo problema. Qual a vazão e o tipo de escoamento quando o H vale 70 centímetros? Como para essa situação a perda de carga no escoamento foi dada e é 0,34 metros, que é a perda no sifão, vamos aplicar novamente a equação da energia do nível a C. Então ficamos com a carga total no nível igual a carga em C mais a perda no sifão. Novamente a carga potencial no nível, a carga de pressão no nível, a carga cinética no nível, que não entra o coeficiente de Coriolis, porque é nível, mais a carga potencial em C, mais a carga de pressão em C, mais a carga cinética em C, onde entra a correção, porque aqui é seção de tubulação, mais a perda no sifão. O Z do nível é zero, porque ele pertence ao plano horizontal de referência. O ZC, como está abaixo do PHR, é negativo, então seria menos 0,7 metros. A pressão do nível igual a pressão em C, igual a pressão atmosférica, igual a zero, já que estamos trabalhando com escala efetiva. Lembrem, escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica local. A velocidade do nível, zero, porque é condição para se ter o escoamento em regime permanente. Lembrem, tendo nível de reservatório, o nível sempre vai permanecer constante para que o escoamento seja considerado permanente e nós só iremos estudar isso nesse nosso curso básico. O alfa. Como nós vamos aumentar, lembram? Para o H 0,24 metros, ou seja, 24 centímetros, eu estava com Reynolds igual a 2000. Ao aumentar o H, eu vou aumentar a vazão. Então, ou o escoamento seria transição, ou seria turbulento. Como não definimos nada para a transição, né? Lembrem, a transição, o que eu considero? Se está mais próximo do laminar, eu trabalho como sendo laminar. Se está mais próximo do turbulento, eu trabalho com tudo turbulento. Então, nós vamos considerar turbulento e vamos adotar o coeficiente de Coriolis igual a 1. Apesar dele poder variar de 1,05 a 1,11, é comum na engenharia civil estar adotando alfa igual a 1. Importante observar que depois nós vamos ter que comprovar se o escoamento é realmente turbulento, ou seja, o Reynolds que nós vamos ter que calcular vai ter que ser maior ou igual a 4.000. A partir daí, substituindo os valores, nós ficamos com carga total no nível 0 igual carga potencial de posição em C menos 0,7, carga cinética em C, agora com alfa igual a 1, mais a perda de carga no sifão para essa situação, que é 0,34 metros, que foi dado. Novamente, uma equação com uma única incógnita. Então, nós vamos tirar que essa velocidade média em C vai nos dar aproximadamente 266 metros por segundo. Com esta velocidade média, nós vamos calcular o Reynolds no sifão. Velocidade média, o diâmetro hidráulico, que é igual ao diâmetro interno, dividido pela viscosidade cinemática, que vai nos dar um Reynolds aproximadamente igual a 52.156,9. Ora, muito maior do que 4.000, então, portanto, turbulento. E isso garante que o alfa adotado igual a 1 está correto. Agora, é só lembrar do alemão que vá, mas não esqueçam, eu só vou com a velocidade média. Aí nós estamos
ter que a vazão, que é a nossa pergunta, seria a velocidade média 266 vezes a área, que é πd ao quadrado sobre 4, ou seja, π vezes 0,02 ao quadrado sobre 4. Obtemos a vazão do escoamento, 8,36 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, ou 0,836 litros por segundo. Se esse material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Desta maneira, você estará me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!